Olá, queridos amigos, ouvintes, é um prazer grande estar com vocês novamente. Começando mais um Saúde Financeira. Aliás, começando mais um Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Programa Saúde Financeira que vem comigo nesse horário, às terças-feiras, só que ele começa daqui a 25 minutos, a gente vai ter o próximo programa. Agora a gente tem o Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Hoje o tema do nosso programa é flexibilidade comportamental. O ser humano, ele tende a se reproduzir, se repetir em padrões, né? O ser humano tende a ficar, inclusive, previsível. Você sabe muito bem como você reage a tal tipo de situação, porque você já se conhece, né? Então você sabe como você lida com agressões, como você lida com falsidades, como você lida com as suas obrigações. Se você é alguém que deixa para a última hora ou faz com antecedência, você sabe como você lida com isso. Você sabe como você lida com críticas, você sabe como é que você se organiza para viajar, né? Você sabe como é que você se relaciona com seus amigos. Da mesma maneira, você sabe como o seu pai lidaria com esse tipo de situação, com aquele outro, como o seu melhor amigo, ou seu marido, a sua esposa lidaria. Nós somos previsíveis em vários aspectos. Por quê? Porque o ser humano ele vai desenvolvendo um repertório comportamental ao longo da vida. Esse repertório ele vai ficando automatizado e a mente acaba reproduzindo comportamentos ao longo da vida, né? Porque ela não quer pensar em tudo criativamente, ela vai no automático em vários aspectos. Você não vai pensar toda vez como você vai escovar os seus dentes, né? Todo dia você pensa como é que você vai escovar os dentes, como é que é uma maneira interessante, boa, como o seu dente, como o seu canino direito gostaria de ser escovado hoje, como o seu pré-molar esquerdo poderia ser escovado, não, né? Você acaba sempre repetindo a mesma escovação, ou seja, é uma rotina instalada. Uma rotina por quê? Porque ela se repete na sua vida, é um padrão. Então nós temos inúmeros padrões automatizados, instalados. A princípio, a vida está querendo que você lide com ela com mais facilidade, ou seja, já tem coisas funcionando, então vamos no automático. Ok? A vida tem bons propósitos para isso, já que ser um ser humano é algo extremamente complexo. Nós lidamos com uma complexidade muito grande entre o ir e vir, entre o se relacionar, o se comunicar, o decidir, o optar entre as várias possibilidades do nosso dia a dia. É complexo ser um ser humano. A nossa linguagem, por si só, é uma operação de altíssima complexidade, né? Você expressar através de pressões no ar, né, com suas cordas vocais e com todo o seu aparelho fonético, ideias que estão na sua mente, no seu espírito, e você conseguir expressar isso, quer dizer, é algo complexíssimo ser um ser humano. Então a mente economiza energia instalando padrões já, programações que já ficam ali automáticas para que você lide com elas. São soluções que já foram encontradas no passado, então você já aprendeu. São aprendizados em atividade dentro de você. Só que tem um problema. Alguns desses aprendizados, dessas rotinas instaladas dentro de você, hoje não te trazem mais benefícios, te trazem mais malefícios do que benefícios. Talvez, lá no passado, elas já tenham trazido benefícios, por isso foram instaladas. Mas hoje essas rotinas, elas estão desatualizadas. E provavelmente você tem várias. Você tem vários comportamentos, vários padrões desatualizados, sabe? São como que aqueles sapatinhos que o bebê foi ganhando lá na primeira infância. Pois é, o pezão foi crescendo, o sapatinho foi lá se rasgando todo, hoje ele está ali só no seu dedão, o outro está no dedinho, o outro... Quer dizer, você foi crescendo, mas você está cheio de padrões desatualizados. Padrões do passado em atividade dentro de você. Eu vou dar alguns exemplos possíveis. E o que é pior, você não consegue sair desses padrões. Ou seja, você fica bloqueado, tá? Você tem um padrão já instalado, a mente não consegue criativamente gerar novas opções, você fica bloqueado naqueles padrões. Exemplo, uma pessoa que deixa sempre para depois. Ela deixa para a última hora as tarefas.
é um padrão que hoje está trazendo muitos problemas para ela, né? Porque ela se estressa, o trabalho não sai tão bom como poderia sair se ela fizesse com mais antecedência, ela faria com mais capricho e tal. Ela acaba também ficando um pouquinho desacreditada, porque a equipe vê que ela faz de última hora, a equipe fica insegura. Enfim, então o padrão deixar para a última hora traz problemas, mas tem um ganho. Qual é o ganho hoje? É poder ficar numa boa um grande período. A pessoa fica um grande período relaxada, sem ter que fazer aquilo. E aí, na última hora, ela vai lá e faz no estresse total. Esse benefício, já numa fase no passado, talvez ele fosse maior do que a perda, né? Então, lá na época escolar, o garoto queria, na verdade, era brincar, se divertir, queria jogar bola, ao invés de fazer a sua lição de casa, e deixava ela para a última hora, deixava estudar para a prova na última hora. Quer dizer, isso não gerava um impacto tão grande, porque ele só estava ali precisando passar de ano. Ele não estava querendo ser um sucesso para evoluir profissionalmente e alcançar coisas maiores. Não, ele só estava querendo passar de ano. Então, para ele, era ótimo poder brincar, se divertir, porque era aquilo que ele estava curtindo. Então, esse padrão foi instalado lá. Então, ele deixava as coisas para a última hora, ficou automático. E hoje, a pessoa é um profissional excelente em vários aspectos, mas tem esse ponto fraco. Deixa as coisas para a última hora e, portanto, é menos excelente do que poderia ser. Porque se fizesse com mais capricho, com antecedência, teria resultados melhores. Mas não dá para fazer. O padrão é mais forte que ele, já está no automático e a coisa se repete. Então a pessoa fica bloqueada numa programação desatualizada, numa programação antiga. Eu vou dar um outro tipo de exemplo. Uma pessoa que aprendeu lá, enquanto garoto, que precisava brigar para conseguir o que queria. Porque tinha uma turminha de amigo brigona, que todo mundo ali, o que se dava melhor é aquele que ganhava mais no muque ou no berro. E aí ele aprende a ser violento, a ser agressivo para conquistar as coisas no seu social. Isso pode ter sido aprendido em casa também, porque isso pode ter sido um padrão entre os irmãos, ou mesmo com os pais. Os pais entre si também poderiam ter ensinado isso através do exemplo de como eles resolviam as coisas, no berro. E aí, essa pessoa hoje está numa época em que inteligência emocional é pré-requisito. Que bom, né? Que bom, né? Que a gente está evoluindo cada vez mais. A ideia do chefe tóxico, né? Daquele que cria um clima pesado, terrível, e que maltrata as pessoas, isso está cada vez mais ficando para o passado. Todo o universo profissional cada vez mais evolui para uma consciência de bons relacionamentos, de um ambiente motivador, né? E não um ambiente depressivo no ambiente de trabalho. Então, hoje, o líder ele vai ser mais valorizado se ele engaja pessoas, se ele é admirado, né? Se ele consegue o melhor dos outros, não apenas pela pressão ou pelo desrespeito, mas sim pela motivação, pelo engajamento. E aí, a pessoa tem um ponto fraco, que é ele passa por cima, ele explode, ele gostaria de mudar esse padrão, mas não consegue, quando ele percebe, ele já está com uma raiva tremenda e ele explode. Quer dizer, um padrão que foi lá adquirido dentro de casa, né, que era padrão dos pais, dos irmãos, ou no grupo de amigos na adolescência, e ele continua reproduzindo hoje. Quer dizer, um padrão desatualizado. E aí eu estou falando, gente, de gerente, diretor, presidente de multinacional, tá? Que tem esse padrão e que está procurando hoje profissionais. A APSE vem trabalhando muito com essa população. A gente vem trabalhando a mudança emocional e comportamental, a desprogramação desse padrão antigo, programação de um novo padrão, para que naturalmente a pessoa se sinta agora com paciência e com motivação em desenvolver a pessoa e não em massacrar, passar por cima, exigir apenas. Ou no caso de uma pessoa que protela, que deixa para depois. Quando você muda a programação, ela naturalmente se sente motivada a fazer com antecedência e faz com antecedência. Quer dizer, ela não tem que fazer com antecedência, ela mudou o padrão. Agora ela tem, é como se ela tivesse também tido essa outra programação desde a infância. Então, trabalhar com tecnologias avançadas de programação neurolinguística é reprogramar para que a pessoa perceba a mudança acontecendo de maneira fluida, fácil, sem se forçar.
É a pessoa, depois de uma intervenção, se surpreender agindo de uma maneira diferente sem se forçar. É muito gostoso, é algo que dá uma vontade muito grande de festejar, porque a alma está buscando há muito tempo essa evolução dessa personalidade, você entende? A alma está esperando há um tempo. E aí, quando isso vem, nossa, é uma sensação de liberdade, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa vai até o final da vida com um padrão negativo limitando, lhe impossibilitando. Muita gente vai até o final da vida. Então, a alma saber que a gente pode, nessa vida, evoluir muito mais, em vários aspectos, nossa, é uma delícia, né? Então, hoje, nós podemos falar muito mais de flexibilidade comportamental. O que é isso? É você sair dos automatismos e de sempre se repetir naqueles padrões indesejados. Se são repetições que funcionam, beleza, você pode manter. Mas se são repetições que te geram problema, chegou, sabe? Já estamos na época da mudança, da evolução, estamos na era da informação. A informação, a tecnologia evolui rapidamente. O ser humano inventou a tecnologia e a tecnologia evolui rapidamente. Por que o ser humano não evolui rapidamente? Por quê? Porque ainda não tem domínio pleno das suas programações, como tem domínio pleno de reprogramar um aparelho. E por que não tem esse domínio? Porque está fechado em ambientes profissionais de pessoas que se especializam nisso. Então, o convite quer aprender a dominar essas ferramentas para você mesmo se trabalhar, se transformar, trabalhar a sua mente, gerar mais flexibilidade em você, ou para se tornar um profissional coach, que trabalha com coaching integrativo, vem fazer uma formação, vem fazer o Professional Integrative Systemic Coaching, a formação em coaching integrativo sistêmico, com dupla certificação internacional na Ápice Desenvolvimento Humano. Formação que acontece agora no feriado de maio, do dia 1º de maio, 4 dias, e depois mais 4 dias, um mês depois, para você que quer se transformar num coach, trabalhando a partir de metodologias modernas e avançadas para mudanças breves, tá? Então, telefone 2361-5000. Saiba mais, ligue para a gente. 0 operadora 11 2361 5000. Aliás, nessa próxima semana teremos uma palestra treinamento, uma palestra de apresentação do coaching para você entender isso, o que é uma formação em coaching, os benefícios do coaching no ambiente profissional, no ambiente pessoal, como funciona esse processo, por que é tão transformador. É uma palestra treinamento. São 2h30 de processo. Nessa próxima semana, para pessoas interessadas em fazer uma formação em coaching. Ligue para nós. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br www.apicedesenvolve.com.br. Muito bem. E fica o convite para você que quer passar por um processo de coaching. Você não precisa fazer uma formação se você quer mudar um aspecto em você. Se você tem uma programação desatualizada, sabe, uma rotina instalada que te gera problemas, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, e olha, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com executivos, com diretores, com presidentes, com gerentes, a gente vai trabalhar aspectos profissionais, a gente percebe que o que pega é um aspecto pessoal, que tem a ver com a sua vida pessoal, com a origem das suas programações na sua história. Então você vai trabalhar, por exemplo, uma pessoa que explode, ou uma pessoa que é meio insegura, que não se coloca com firmeza como deveria se colocar, né? Ou uma pessoa que não confia nos outros e não delega como poderia delegar e, portanto, se sobrecarrega e, ao mesmo tempo, torna a sua equipe dependente e menos produtiva do que poderia. Às vezes você vai identificar esse padrão na estrutura emocional da pessoa, insegurança, excesso de ansiedade, explosividade, que tem a ver com sua estrutura de vida, que muitas vezes tem a ver com programações que vêm de base familiar, de eventos da sua vida, que estão em atividade dentro dele, que podem ser reprogramados, reorganizados, de dentro para fora, em sessões individuais. A Ápice Desenvolvimento Humano trabalha com 6 sessões, é um processo super breve, e você já avalia os resultados a partir da 3ª. Ou seja, na 3ª sessão você já tem que ter percebido mudanças significativas. Então é um processo bem pé no chão, profissional, uma equipe de 10 profissionais, atendendo pessoas
que vem até nós, seja no bairro do Tatuapé, seja no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, pertinho da Paulista, Alameda Santos com Teixeira da Silva, seja diretamente nas empresas, né, com coaching executivo, atendendo profissionais, atendendo RH, atendendo líderes que querem que os seus liderados tenham uma produtividade muito maior. Hoje, assim como quando um casamento está com problemas, às vezes é mais fácil a gente trabalhar as pessoas, né? Ou seja, conseguindo mudança de padrões dos integrantes desse casal. Você consegue salvar esse relacionamento e fazer com que as pessoas sejam felizes e a família seja feliz. Numa empresa também. Às vezes, muito mais produtivo do que demitir alguém que tem qualidades, porém tem pontos fracos que estão sendo nocivos demais para o cargo. Às vezes é muito mais fácil contratar um processo de coaching que vai reorganizar esses pontos fracos, a pessoa vai superar aqueles padrões emocionais comportamentais e vai ficar muito mais plena e feliz para a produção dela no trabalho e também na vida como um todo. Então, às vezes é muito mais... é muito melhor para a empresa investir nisso. Mas é claro que as empresas também vêm investindo para melhorar a performance, não só para resolver problemas, mas sim para desenvolver ainda mais, explorar ainda mais o potencial, a grandiosidade das pessoas ali nos seus cargos, né? E então a gente tem pesquisas indicando já assim que o coaching, o investimento de coaching nas empresas traz um retorno de até 8 vezes o investimento, gente. 8 vezes o investimento. Por quê? Porque você tendo uma pessoa que está num cargo estratégico, ela começa a gerar muito mais possibilidades enquanto líder, ela engaja muito mais. Ou ela não se sabota e realiza muito mais em qualquer frente dela, ela tem uma inteligência emocional muito melhor, uma comunicação muito melhor, uma motivação muito maior e uma liderança muito mais sedutora e engajadora, ela vai gerar muito mais resultados, né? E coaching é a ferramenta que proporciona isso de maneira breve, ou seja, em poucas sessões você percebe mudanças porque é mexer na estrutura profunda, nos automatismos, naquilo que se repete e a gente reprogramar isso no sentido que a pessoa quer, né, para o melhor rendimento dela na vida profissional, na vida conjugal, na vida, na área da saúde, na área do lazer, na sua qualidade de vida como um todo. Então, um trabalho do bem, porém, pé no chão, preciso, né? Com começo, meio e fim, estruturado. Coaching é acolhimento e estrutura para alcance de grandes resultados de vida pessoal ou profissional. Então, telefone para você conhecer o processo de coaching da Ápice Desenvolvimento Humano ou para fazer uma formação em coaching com dupla certificação internacional, reconhecida, formação de peso, com supervisão, estágio supervisionado posterior, formação comprometida com a qualidade do aluno. Só ligar para a Ápice. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11, 2361-5000. E atendimentos individuais no Tatuapé e no Paraíso. Você vem para uma primeira sessão com 50% de desconto e sem compromisso, para conhecer a qualidade do método, a qualidade do profissional, sentir firmeza e, a partir daí, começar o seu processo. Coaching é avaliação sessão a sessão, tá? Então é processo ali de resultado para valer. Então é para você que quer mudança. Telefone 2361-5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br. Um aspecto muito importante para que as pessoas saiam dos seus automatismos é elas assumirem a responsabilidade, tá? Às vezes as pessoas colocam a responsabilidade no que dispara o automatismo, tá? Ou seja, às vezes as pessoas colocam a responsabilidade fora. Então, uma pessoa que tem muita impaciência com as suas equipes, às vezes fica colocando a culpa, a responsabilidade na equipe. Só que a equipe muda, o funcionário muda e ele continua impaciente. Então, esse padrão de não se responsabilizar é um dos padrões que mais fazem com que os automatismos nocivos se mantenham, porque a pessoa vai empurrando com a barriga, né? Quando ela diz, mas o problema é meu chefe, o problema não sou eu.
Ah, mas o problema é a minha equipe. Ah, o problema é meu marido. O problema é isso. Se não fosse o meu marido agir assim, talvez eu tivesse mais saúde, ou eu tivesse mais tempo, Ah, mas o meu problema é a minha esposa. Se não fosse a minha esposa ser assim, a gente conseguiria juntar dinheiro, isso e aquilo. Ah, mas o meu problema é o país. O problema... Ou seja, a tendência é a gente justificar os nossos automatismos nocivos, as nossas programações desatualizadas, continuarem em atividades nos gerando problema, colocando a culpa fora, a responsabilidade fora. E com isso, a gente está se enganando, né? A gente está perdendo a oportunidade de ser mais feliz, de ser mais pleno, de resolver problemas, gente. O problema é uma grande oportunidade para a sua evolução, para o seu crescimento, desde que você aprenda a lidar com ele. Se ele for um problema muito grande e você se sente sem forças, é comum a gente ficar colocando o problema, colocando a responsabilidade fora. Só que quando você assume a responsabilidade, ao mesmo tempo que você assume a responsabilidade, você passa a ter a possibilidade de acessar um poder muito grande, que é o poder gigantesco da mente humana. O ser humano tem um potencial criativo infinito. Você tem a possibilidade de encontrar saída, encontrar soluções para problemas gigantescos, né? O ser humano tem um potencial criativo, um potencial de comunicação, tem um potencial de relacionamento, tem um potencial gigantesco de memória, de raciocínio lógico, de humor. É enorme o potencial do ser humano. Mas, quando você não se responsabiliza e coloca a responsabilidade fora, você se desconecta desse potencial. E o grande segredo do sucesso, as pessoas que se consideram pessoas de sucesso, não são pessoas que chegaram no sucesso e ficaram facilmente. São pessoas que se mantêm no sucesso, que continuam fazendo a manutenção e a construção constante do seu sucesso. O segredo principal é, elas se responsabilizam pelos resultados que têm. Elas dizem, na minha vida, eu faço as coisas acontecerem. Então elas estão sempre buscando se flexibilizar, mudar comportamentos, aprender e desenvolver para continuar tendo os resultados de sucesso que ela almeja, que ela busca. As pessoas que empacam são aquelas que dizem, na minha vida as coisas acontecem. Então, pessoal, voltando aqui para o tema do programa, a ideia é flexibilização, é você ter mais acesso à sua criatividade, ter mais acesso ao seu poder pessoal e sair dos automatismos nocivos e sair também da responsabilização de outros. É preciso se autorresponsabilizar e ao assumir a responsabilidade, você pode buscar responder com habilidade, mesmo que você não saiba nesse momento, mas como aprender, como se desenvolver para isso. Muitas vezes nós não temos soluções para algo que uma outra pessoa do lado tem. Por quê? Porque no nosso modelo de mundo está automático um processo diferente do processo do outro. Só que para tal resultado esse processo está sendo ineficiente, a gente não consegue sair disso. E às vezes a gente se desespera, às vezes a gente fica bravo. Não, a gente já está na época em que é possível aprender o funcionamento da mente, reprogramar a sua mente. E você pode fazer isso contratando alguém, um especialista, que vai trabalhar um ponto ou dois em você de maneira plena e rapidamente, né? São processos com avaliação constante, com começo, meio e fim. A gente se compromete com o resultado, inclusive, desde que tenha um acordo claro a respeito do resultado na primeira sessão. Então, vem conhecer isso, tá? Vem conhecer um método para alcançar os seus objetivos. Vem para um processo de coaching pessoal com programação neurolinguística. Qualquer questão emocional não resolvida, depressão, fobias, pânicos, inseguranças, problemas de comunicação e relacionamentos, autoestima, ansiedade, agressividade, vem desenvolver excelência para uma melhor qualidade de vida. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.apcdesenvolve.com.br. Foi muito bom estar com você. Espero que você seja cada vez mais conhecedor da sua mente e responsável pelos seus resultados na vida. Um grande abraço, tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.